A porta da sala rangeu de maneira quase imperceptível quando o vento atravessou a casa, como se algo antigo despertasse no mesmo instante. O corredor estreito parecia observar cada passo, carregado por um silêncio que não nasceu naquela noite, mas vinha de muito antes, preso entre paredes que testemunharam segredos que ninguém ousou confessar. A luz amarela do abajur tremulava como se tentasse avisar que algo estava prestes a romper, e a mãe, parada diante da pia, sentia esse aviso como quem reconhece um pressentimento familiar. O cheiro de café frio e a toalha mal dobrada sobre a mesa eram detalhes que pareciam simples, mas refletiam o desgaste de anos de tentativas falhas de manter a paz. A filha entrou pela porta sem sequer notar esses sinais. Carregava no rosto uma irritação que crescia silenciosamente ao longo dos últimos meses, talvez anos, e não percebia que cada gesto seu pressionava ainda mais o frágil equilíbrio daquela noite. A casa inteira parecia conter o ar, como se esperasse o momento exato em que o que estava escondido finalmente surgiria. As sombras se alongavam no chão como se tentassem se afastar da tempestade que se formava, e a mãe, cansada, apenas respirou fundo, sabendo que qualquer palavra poderia acender algo que ela não conseguiria controlar. A filha, por outro lado, caminhava com a firmeza de quem acredita estar pronta para confrontar tudo, mas não fazia ideia do preço emocional que esse confronto cobraria. Antes do primeiro olhar cruzado, antes do primeiro tom de voz se elevar, já era possível sentir que aquela noite marcaria para sempre a história daquela família. Era o tipo de noite em que verdades presas por muitos anos encontram uma brecha para escapar, e nada, absolutamente nada, volta a ser como era. A noite que carregava um silêncio antigo. A noite começava a se instalar com uma estranheza quase palpável, como se a própria escuridão ao redor da casa carregasse lembranças que ninguém queria tocar. O vento batia nas janelas com uma força diferente do habitual, não como uma brisa comum, mas como se soprasse histórias antigas para dentro daquele lar que tentava, a todo custo, parecer normal. A filha atravessou o corredor com passos firmes, acreditando que a pressa era apenas cansaço, sem perceber que o que dominava seu corpo era irritação acumulada, inquietação crescente, algo que vinha se formando há muito mais tempo do que ela gostaria de admitir. O chão rangia sob seus pés, denunciando sua presença, porém, nenhum som parecia mais alto do que o próprio silêncio que pairava sobre cada cômodo. A mãe estava parada na cozinha, segurando uma xícara vazia com a mão trêmula. Não por fraqueza física, mas por carregar dentro de si um medo que crescia desde o amanhecer. Era como se aquela noite tivesse sido anunciada muito antes, talvez anos antes, e ela sabia que fugir já não era mais possível. Seus olhos observavam a porta que dava para o corredor, não com expectativa, mas com uma espécie de receio que só quem guarda um segredo pesado é capaz de sentir. Ela percebia a mudança no ar, percebia o peso nas paredes, percebia que a filha vinha carregada não apenas de palavras, mas de emoções que ela não conseguiria segurar quando explodissem. Ainda assim, manteve-se imóvel, como se acreditar que o controle estava em suas mãos fosse suficiente para evitar o inevitável. A filha entrou na cozinha sem olhar ao redor. O olhar dela parecia congelado em uma mistura de frustração e impaciência, como se o mundo inteiro tivesse lhe tirado algo importante naquele dia. A mãe tentou captar o que se passava em seu semblante, mas o rosto da filha parecia distante demais, preso em pensamentos que ela não tinha coragem para perguntar. A casa, sempre tão viva com pequenos ruídos, agora parecia observar em silêncio absoluto, aguardando o instante exato em que o equilíbrio frágil se romperia. Havia um detalhe naquela noite que ninguém ousava nomear. Não era apenas o cansaço, nem apenas a irritação, nem apenas a saudade que, às vezes, surgia como uma sombra entre ambas. Era algo mais fundo, algo que a mãe tentava disfarçar com calma forçada, e que a filha ignorava como quem prefere não enfrentar o que sabe que machuca. A toalha sobre a mesa estava mal dobrada, com uma ponta caída no chão, e a filha, normalmente atenta a cada detalhe da casa, sequer notou. A mãe percebeu isso imediatamente e sentiu o estômago se fechar,
Quando uma filha deixa de notar o que sempre notou, algo maior acontece dentro dela. O silêncio era tão denso que parecia encher o ambiente como um vapor invisível. Cada respiração da mãe era curta e medida, como se cada inspiração precisasse passar por camadas de lembranças que ela não queria reviver. A filha, por sua vez, se apoiou na bancada com força maior do que o necessário, como se tentasse descarregar ali toda a tensão que carregava nos ombros. A casa parecia observar esse movimento com a mesma atenção de um testemunho silencioso, como se reconhecesse naquela postura a preparação para uma batalha emocional que se aproximava. A luz fraca da cozinha criava sombras que se moviam com cada passo delas. Essas sombras pareciam querer fugir das duas, como se até elas temessem o que estava prestes a acontecer. A mãe, ainda segurando a xícara vazia, sentiu seu peito apertar quando percebeu que a filha respirava fundo, um sinal claro de que algo seria dito. Era um suspiro carregado de cansaço, de exaustão emocional, de frustrações que ela já tinha percebido, mas não tinha forças para enfrentar. A filha abriu a boca para falar algo simples, talvez algo banal. Porém, o som se perdeu antes de formar a frase. Era como se a casa engolisse as palavras antes mesmo que elas surgissem. A noite avançava como um aviso silencioso. A filha tentava aparentar controle, mas seu olhar tremeu por um segundo quando notou a expressão da mãe. Não era uma expressão de medo, mas de alguém que sabe que está prestes a perder algo importante. A mãe, por sua vez, observava sem ousar demonstrar desespero, embora soubesse que aquela noite exigiria dela mais coragem do que jamais exigiu. A tensão crescia de forma lenta e firme, preenchendo tudo, como um prelúdio inevitável do que viria a seguir. A casa parecia respirar junto com as duas, guardando consigo um silêncio tão antigo quanto as mágoas que ambas tentavam esconder. Nada do que aconteceria dali em diante seria simples, nada seria leve. A noite carregava um aviso, e a mãe o sentia no fundo da alma, enquanto a filha caminhava rumo a um confronto que acreditava ser necessário, sem imaginar o preço emocional que pagaria por cada palavra. O grito que rompeu anos de feridas invisíveis. A tensão que pairava no ar parecia se mover lentamente, como se cada partícula do ambiente carregasse a memória de conflitos antigos que nunca foram resolvidos. A filha permaneceu em silêncio por alguns segundos, tentando organizar dentro de si um turbilhão de sentimentos que já não cabiam mais no peito. Cada gesto dela demonstrava irritação, mas também havia dor. Uma dor que ela evitou por anos, encarando apenas o lado mais fácil. Apontar, culpar, esperar que a mãe entendesse o que ela mesma não sabia explicar. O silêncio se tornou tão incômodo que parecia pressionar seu corpo, empurrando as palavras para fora antes mesmo que ela conseguisse filtrá-las com calma. A mãe, por outro lado, sentia o ar ficar pesado. Sabia que a filha prestes a falar não era a mesma que ela criou com delicadeza. A filha diante dela carregava cansaço, injustiças, aquilo que nasce quando o diálogo não encontra espaço por tempo demais. O primeiro som não foi um grito, mas um simples mãe, dito com tanta força emocional que a palavra soou como se carregasse tudo que ela guardou em silêncio por anos. A mãe sentiu o impacto dessa palavra como se tivesse sido empurrada para trás. Era a forma como a filha pronunciava aquele simples vocativo que denunciava que algo muito maior estava para acontecer. A filha então respirou fundo, mas não encontrou racionalidade naquela respiração. O que encontrou foi o ponto de ruptura. Quando abriu a boca novamente, o que saiu não foi conversa, não foi pedido, não foi súplica. Foi um grito. Um grito que atravessou a casa com força, rasgando o silêncio acumulado pela convivência desgastada. A voz dela ecoou pelas paredes, atravessou o corredor, subiu pela escada e tocou até os cômodos que permaneciam fechados há anos, como se despertasse memórias que ninguém queria encarar. A mãe sentiu o corpo inteiro estremecer, não apenas pelo volume, mas pelo conteúdo. A filha a acusava com palavras pesadas, palavras que nasciam em camadas de frustração, mágoa e incompreensão. Ela dizia que estava cansada de tentar ser ouvida, cansada de pedir compreensão, cansada de carregar sozinha questões
que ela acreditava terem sido criadas pela própria mãe. Cada frase lançada parecia um ataque direto, mas a verdade é que a filha gritava contra algo que ela não entendia completamente. Era como se lutasse contra sombras internas, usando a mãe como escudo, porque era muito mais fácil extravasar ali do que enfrentar a raiz real do sofrimento. A mãe tentou falar, mas sua voz não encontrou espaço entre os gritos da filha. Ela ergueu a mão em um gesto quase automático, buscando interromper, acalmar, restabelecer algum equilíbrio, porém percebeu que nada disso surtiria efeito naquele momento. A filha estava tomada por algo que não era apenas raiva. Era uma dor antiga, escondida e ignorada, que agora encontrava uma saída desesperada através da explosão de palavras. Lágrimas começaram a surgir nos olhos da filha, não de tristeza imediata, mas de exaustão emocional profunda. Ela própria não entendia por que doía tanto. Só sentia que precisava falar, precisava colocar para fora tudo aquilo que carregava, mesmo sem saber se aquilo era justo ou se realmente correspondia à realidade. A mãe, ouvindo tudo, sentia o coração apertar com força. Doía mais porque reconhecia que parte daquela dor da filha tinha raízes que ela mesma não pôde arrancar no passado. Não por falta de amor, mas por circunstâncias que, na época, exigiram dela escolhas difíceis, escolhas que ela nunca explicou da forma correta. Agora pagava o preço dessa ausência de explicações. Mesmo assim, cada frase lançada pela filha parecia ultrapassar qualquer limite emocional. Ela se perguntava até onde aquela explosão iria, até onde sua filha avançaria, sem perceber que atravessava fronteiras que deixariam marcas profundas nas duas. O grito, então, atingiu seu ponto mais alto. A filha pronunciou uma frase que cortou o ar com uma violência invisível. Algo que nenhum coração de mãe deseja ouvir. Uma frase carregada de culpa mal direcionada, julgamentos precipitados e interpretações distorcidas. A mãe sentiu as pernas fraquejarem. A filha, ao perceber que seu próprio corpo tremia após soltar tais palavras, sentiu um arrependimento imediato, mas não suficiente para pará-la. Ela continuou, empurrada pela intensidade do momento, sem perceber que cada palavra que saía poderia se tornar uma ferida irreversível. A casa inteira parecia ouvir como se estivesse viva. As paredes guardavam cada sílaba, como se acumulassem histórias antigas e novas ao mesmo tempo. A noite antes silenciosa, agora se enchia de uma verdade emocional crua, algo que não poderia mais ser ignorado. A mãe, imóvel, tentava manter a postura, mas seu olhar denunciava que estava à beira de um colapso emocional. Não era apenas dor pelo que ouvia, mas pelo que sabia sobre a filha, sobre o passado, sobre o segredo que carregava e que explicava cada detalhe daquela relação conturbada. E enquanto o grito ecoava pela casa, algo mais acontecia sem que a filha percebesse. Um detalhe que mudaria completamente o rumo daquela noite. Uma presença silenciosa, oculta, observava tudo atrás da porta. Uma presença que carregava suas próprias verdades e que, em breve, transformaria cada palavra dita em algo muito maior do que um simples desabafo. A sombra que observava sem ser vista. A casa seguia mergulhada em um clima denso, e cada palavra que a filha lançava contra a mãe parecia atravessar as paredes e despertar algo adormecido nos cantos mais escuros daquele lugar. Enquanto a discussão ganhava força, uma presença silenciosa se aproximava pelo corredor, atraída não apenas pelo volume do grito, mas pelo significado oculto em cada frase que ecoava. Essa figura caminhava com cuidado, pisando em cada tábua, com a atenção de quem conhece os pontos exatos que rangem, como se quisesse garantir que seu movimento não fosse percebido pelo confronto que acontecia na cozinha. A sombra se aproximava lentamente da porta, movida por algo maior do que simples curiosidade, algo que carregava desde o passado e que agora exigia ser ouvido, mesmo que ninguém tivesse convidado essa presença a participar. Essa pessoa se posicionou atrás da porta entreaberta, respirando de forma medida, segurando o ar sempre que a filha gritava algo mais forte. Seus olhos acompanhavam minuciosamente cada gesto da mãe e cada explosão emocional da filha, como se estivesse assistindo a uma história que conhecia bem demais.
A figura não interveio, não chamou, não anunciou sua presença. Apenas observou, absorvendo cada segundo, entendendo que aquele momento não era apenas uma briga comum, mas o prenúncio da revelação de uma verdade enterrada há tempo demais. A filha, perdida em sua própria dor, não imaginava que estava sendo observada. Ela acreditava que seu desabafo era um confronto direto entre ela e a mãe, como sempre aconteceu nos últimos anos, mas não sabia que aquela noite carregava testemunhas inesperadas. A mãe, por sua vez, sentia um arrepio que percorria sua coluna. Não era apenas pelo impacto do que ouvia, mas por uma sensação antiga que despertava dentro dela, algo que se assemelhava ao medo de que seus segredos começassem a perder força. Era como se ela sentisse, de alguma forma, que alguém mais estava ali, como se o passado estivesse prestes a entrar em cena novamente. A sombra atrás da porta se lembrava muito bem do motivo que a fazia estar ali naquele exato instante. Havia tentado se afastar da rotina daquela casa durante muito tempo, acreditando que deixar a mãe e a filha resolverem seus conflitos sozinhas seria o melhor. No entanto, existiam momentos em que o silêncio precisava ser rompido, e aquele era um deles. A figura sabia que guardar certas verdades havia sido um erro, mas também sabia que não foi o único responsável pelo peso daquele segredo. Aquela posição atrás da porta não representava covardia, mas necessidade. Era preciso ouvir primeiro, ver com clareza o que estava em jogo antes de dizer o que precisava ser dito. A cada frase que a filha lançava, a sombra se sentia atingida de maneira indireta. Ela percebia que muito do que estava sendo dito vinha de interpretações equivocadas que se formaram ao longo dos anos. Interpretações que talvez pudessem ter sido evitadas se a verdade tivesse vindo à tona antes. As lágrimas da filha, mesmo vistas de lado, tocavam profundamente o observador oculto, que entendia, talvez melhor do que qualquer um ali, a origem daquela dor. O olhar da mãe, carregado de exaustão e culpa, também dizia muito. Era evidente que ela carregava dentro de si não apenas o desgaste da discussão, mas a luta constante para proteger a filha de algo que jamais deveria ter sido revelado. O observador apertou levemente o batente da porta com a mão, não por nervosismo, mas para se lembrar de que ainda estava ali, ainda era parte daquela história, mesmo que tivesse tentado se afastar. A respiração dessa pessoa ficou mais pesada por alguns instantes, especialmente quando a filha acusou a mãe de coisas que nenhum dos dois conseguia suportar ouvir. O coração dessa figura parecia acelerar a cada frase injusta dita, a cada acusação baseada em percepções distorcidas, a cada palavra que se transformava em arma diante de alguém que já carregava cicatrizes emocionais profundas. Era evidente que a filha não tinha ideia do que realmente estava escondido entre aquelas paredes. Ela havia criado uma narrativa própria, construída por anos de interpretação limitada e ausência de explicações. A mãe, mesmo diante do confronto, não tinha coragem de quebrar o segredo, acreditando que a revelação da verdade traria mais dor do que alívio. E o observador sabia que ambas estavam presas em um círculo que só poderia ser rompido com palavras que nunca foram ditas. A sombra atrás da porta sentiu o momento exato em que precisaria intervir. Não naquele segundo. Não enquanto a dor da filha explodia em gritos, mas muito em breve. O instante se aproximava como uma onda prestes a quebrar. Era possível perceber no olhar da mãe que ela estava no limite do silêncio que preservou por tantos anos. E era possível ver na postura da filha que aquela discussão não terminaria sem que algo maior fosse exposto. A figura oculta deu mais um passo, aproximando-se da porta. Sua presença era forte o suficiente para mudar o rumo daquela noite, mas ainda invisível aos olhos de quem discutia. O observador respirou fundo, preparando-se para entrar no cenário ao primeiro sinal de que a verdade precisava ser revelada. O momento estava próximo, quase palpável, como se a soma de todos os segredos guardados naquela casa estivesse prestes a forçar sua saída. E ali atrás da porta, a pessoa que sempre soube mais do que dizia e que carregava dentro de si a peça que faltava para completar aquele quebra-cabeça emocional, se preparava para transformar completamente
o destino daquela família. O evento esquecido que alterou o destino da família. A casa parecia ficar menor conforme o silêncio entre os gritos aumentava, como se o próprio ar tivesse memória e tentasse avisar que aquilo que estava prestes a emergir não era apenas fruto de uma discussão recente, mas consequência direta de algo muito mais antigo. Atrás da porta, a figura que observava sentiu suas mãos estremecerem quando uma frase específica da filha ecoou na cozinha. Não era qualquer frase. Era a denúncia mais dolorosa, aquela que retratava a mãe como alguém fria, alguém ausente, alguém que nunca se importou. Essa acusação cortou o peito da mãe como uma lâmina invisível e, ao mesmo tempo, mexeu profundamente com o observador oculto, que sabia com absoluta clareza que a filha nunca poderia estar mais enganada. A mãe abaixou a cabeça por alguns segundos, sentindo o peso da injustiça atravessar seu corpo. Ela queria explicar. Queria dizer que não era frieza, que nunca foi descaso, que cada suposta ausência tinha um motivo tão profundo que só o silêncio conseguia carregar. Mas suas palavras não saíram. A filha estava tomada por uma mistura de raiva e vulnerabilidade que não permitiria, naquele momento, que sua voz fosse ouvida de verdade. O observador, entretanto, não podia continuar parado. Ele sentiu uma onda de lembranças invadir sua mente. Lembranças que ele tentava evitar há anos, acreditando que quanto mais fundo escondesse, mais seguro todos estariam. No entanto, naquela noite, o passado começava a empurrá-lo para fora de seu esconderijo psicológico, exigindo ser finalmente revelado. A memória que invadia sua mente era nítida demais para ser ignorada. Era um dia nublado, muitos anos antes, quando tudo parecia prestes a desmoronar. A filha ainda era pequena, com um olhar curioso demais para compreender a gravidade da situação, e a mãe vivia com um sorriso que escondia um medo silencioso. Aquele dia começou como qualquer outro, mas uma visita inesperada mudou tudo. Uma pessoa que carregava arrogância e autoridade entrou naquela casa como se tivesse o direito de decidir o futuro da menina. Essa pessoa olhou para a criança como se ela fosse um objeto a ser levado, não um ser humano a ser protegido. A mãe sozinha se colocou à frente, como um escudo frágil, mas determinado. Ninguém sabia disso. A filha jamais soube, o observador jamais contou. A única testemunha real daquele momento foi a própria casa. O observador lembrou da voz fria que ameaçou tirar a menina dos braços da mãe. Lembrou do documento que tentaram empurrar sobre a mesa. Lembrou da luta silenciosa que a mãe travou para manter a filha consigo, mesmo que isso custasse noites insones, dívidas emocionais e uma culpa que ela carregou desde então. A mãe havia sofrido pressões inimagináveis, chantagens veladas, humilhações profundas. Ela enfrentou tudo isso enquanto ainda tentava passar para a filha a sensação de que o mundo era seguro, mesmo quando para ela já não era. O observador sorriu com tristeza ao lembrar da coragem daquela mulher que hoje era vista pela filha como alguém distante. Ele sabia que a verdade era justamente o oposto. A mãe se afastou emocionalmente em alguns momentos, não por falta de amor, mas porque temia que, se demonstrasse demais, chamaria a atenção de quem ela tanto temia que voltasse. Ela acreditava que, mantendo uma postura mais rígida, mais fria, estaria protegendo a filha de algo que não deveria jamais voltar a acontecer. Era um tipo de amor que a filha nunca entendeu, porque ninguém nunca explicou. Ao mesmo tempo em que a lembrança se intensificava, a cena atual parecia se entrelaçar com o passado. A filha gritava, acusava, se machucava com suas próprias palavras, enquanto a mãe tentava se manter firme, sabendo que abrir aquela ferida seria como reviver o pior dia de sua vida. A figura observadora começou a respirar mais rápido. Aquele evento esquecido não era apenas uma lembrança isolada. Era o ponto de virada que determinou tudo o que elas eram hoje. Ele sabia disso porque esteve lá. Ele presenciou. E, de alguma forma, era também responsável pelo silêncio que se impôs depois. O vento lá fora aumentou, balançando a porta levemente, como se o mundo externo também percebesse que algo estava prestes a mudar. O observador
deu mais um passo para dentro da sombra, seus olhos fixos na filha. Ele entendeu com clareza dolorosa que ela não podia continuar carregando uma culpa que não era sua e uma raiva que não tinha alvo verdadeiro. A mãe sofria justamente por manter em segredo aquilo que deveria ter sido dito anos antes. E ele, escondido ali atrás da porta, sabia que não poderia permitir que aquela noite terminasse sem que algo fosse revelado. O evento esquecido, aquele momento de ruptura no passado, não era apenas um trauma silencioso. Era a raiz de toda incompreensão, de todo afastamento, de toda dor entre mãe e filha. Era o momento em que uma história inteira se distorceu sem que ninguém percebesse. A figura atrás da porta sabia que a verdade era dolorosa, mas necessária. Sabia também que, ao revelá-la, alteraria definitivamente a forma como a filha enxergaria a mãe. Nada seria simples depois disso, mas o silêncio já havia feito estragos demais. E enquanto a discussão na cozinha seguia, ele sentiu dentro de si a certeza de que estava prestes a intervir. O passado batia à porta, pedindo para entrar, e a verdade, sufocada por anos, buscava seu caminho de volta para a superfície. A trama oculta, que quebrou o vínculo entre mãe e filha. A discussão continuava, mas o tom já não era apenas de raiva, era de exaustão profunda, daquela exaustão que esgota o corpo e enfraquece o espírito. A filha respirava rápido, quase ofegante, como se cada palavra que ela dizia fosse um desabafo que arrastava consigo anos de dor acumulada. A mãe, com o rosto ligeiramente inclinado para baixo, escutava cada acusação sem conseguir encontrar força para defender sua verdade. No entanto, o que nenhuma das duas imaginava é que o que realmente separou seus corações não foi a falta de amor, nem a ausência de compreensão, mas uma trama silenciosa que tomou forma sem que nenhuma delas percebesse. Foi algo que começou pequeno, quase imperceptível, mas cresceu até se tornar um muro emocional que as duas passaram a evitar, como se tocar naquele assunto fosse abrir uma ferida que jamais cicatrizaria. A filha acreditava que o distanciamento da mãe ocorreu por frieza, por desinteresse, por prioridades trocadas. Ela carregava essa interpretação há tanto tempo que o pensamento se transformou em verdade absoluta dentro dela. Em sua mente, o afastamento foi deliberado, uma escolha cruel que ela nunca conseguiu perdoar. Mas ao longo daquela noite, enquanto sua voz ecoava pela cozinha, a mãe sabia que tudo era fruto de uma trama que a filha não conhecia. A mãe tentou várias vezes se aproximar, tentou explicar com atitudes aquilo que não conseguia colocar em palavras, tentou estar presente de formas discretas. Porém, cada tentativa esbarrava em algo maior. O medo de que, ao revelar a verdade, colocaria a filha novamente em perigo. A figura atrás da porta se lembrava claramente de como essa trama começou. Foi logo após o evento esquecido, quando as tensões se intensificaram e a mãe passou a agir de forma mais reservada. A filha, ainda jovem demais para entender, interpretou aquela contenção como rejeição. Cada silêncio da mãe foi registrado como descaso. Cada atraso no trabalho foi visto como desinteresse. Cada noite em que a mãe parecia distante, mergulhada em pensamentos, era percebida como afastamento proposital. A filha nunca soube que nessas noites a mãe chorava sozinha, temendo que alguém batesse à porta e tirasse dela aquilo que mais amava. No entanto, o ponto de ruptura real não veio da mãe. Ele veio de fora. A trama oculta foi tecida lentamente por pessoas que deveriam ter apoiado, mas acabaram colocando a mãe contra a própria filha sem que nenhuma das duas percebesse. Foram comentários sutis, insinuações maldosas, pequenas distorções ditas por familiares distantes que sempre tentaram apontá-la como culpada das dificuldades da filha. Foram frases lançadas no ar como veneno suave. Sua mãe não está nem aí para você. Ela só pensa nela mesma. Se fosse uma mãe de verdade, faria diferente. A filha ouviu essas frases durante anos, e cada vez que entrava em conflito com a mãe, essas palavras ecoavam mais altas do que qualquer gesto de amor genuíno. A mãe, por sua vez, não tinha ideia de que a filha estava sendo influenciada por essas vozes.
Ela não sabia que tentavam colocá-la no papel de vilã. O observador atrás da porta conhecia essa história profundamente, porque testemunhou como cada fragmento dessa trama silenciosa tomou forma. Ele viu quando a filha começou a acreditar que a mãe sempre faria escolhas erradas. Ele viu quando a mãe percebeu que qualquer tentativa de aproximação era interpretada como invasão. Ele viu quando o amor que existia entre as duas passou a se manifestar apenas nas entrelinhas, camuflado por mágoas que elas nunca conversaram abertamente. O período mais crítico dessa trama ocorreu quando a filha entrou na adolescência, fase em que qualquer palavra mal colocada se transforma em cicatriz. A mãe tentava proteger, mas a filha enxergava controle. A filha buscava liberdade, mas a mãe via perigo. A distância emocional se intensificou até o ponto em que ambas passaram a carregar medos que nunca confessaram. A mãe tinha medo de perder a filha para o mundo. A filha tinha medo de se apegar a alguém que ela acreditava não se importar de verdade. A figura atrás da porta sempre carregou culpa por nunca ter interferido, por nunca ter dito a verdade completa, por ter deixado que a filha acreditasse em versões distorcidas. Mas naquela noite, enquanto a filha gritava acusando a mãe de abandono emocional, o observador sabia que era hora de revelar que nada era como parecia. Ele sabia que a mãe nunca a abandonou, que a mãe nunca deixou de amar, que a frieza percebida era, na verdade, proteção, e que essa trama oculta tinha sido criada por aqueles que nunca torceram de verdade pela família. A mãe, ainda silenciosa, tremia ao perceber que estava diante de um abismo emocional. A filha, tão convicta em suas dores, não sabia que estava prestes a descobrir que sua vida inteira havia sido construída em cima de um mal-entendido doloroso. O observador enxergava claramente que o momento se aproximava. Um passo errado poderia destruir qualquer chance de reconciliação, mas um passo certo poderia reconstruir tudo o que foi quebrado ao longo dos anos. A trama oculta estava prestes a ser desfeita, mas o impacto dessa revelação exigiria a força emocional das 3 pessoas envolvidas naquela história. A verdade se preparava para atravessar a porta, e quando ela finalmente chegasse, ninguém sairia daquela cozinha da mesma forma que entrou. A revelação que virou o jogo em plena porta entreaberta. A discussão alcançava um ponto em que até mesmo o silêncio parecia machucar. A filha continuava lançando palavras carregadas de dor e incompreensão, acreditando que finalmente tinha encontrado coragem para enfrentar tudo aquilo que guardou por tempo demais. A mãe, por outro lado, parecia cada vez menor diante dos ataques, não por falta de força, mas porque seu coração se retraía para proteger o que restava de si mesma. O clima era tão denso que qualquer movimento parecia capaz de mudar o rumo daquela noite. E foi justamente nesse instante que algo aconteceu. A porta do corredor, até então apenas entreaberta, emitiu um som suave, um rangido quase imperceptível, mas suficiente para que as 2 mulheres se calassem ao mesmo tempo. A filha enxugou rapidamente as lágrimas, acreditando que talvez tivesse imaginado o som, enquanto a mãe, com os olhos marejados, sentiu um arrepio subir pela coluna, reconhecendo aquele ruído mais rápido do que gostaria. O observador, que até aquele momento permaneceu imóvel, sabia que não havia mais retorno. Ele deu um passo para frente, fazendo a porta abrir alguns centímetros a mais, suficiente para que sua silhueta fosse vista. A filha virou o rosto para o corredor, e seu corpo inteiro enrijeceu ao perceber quem estava ali. O choque foi imediato. A expressão dela, que antes demonstrava segurança e indignação, agora revelava surpresa, medo e confusão. A mãe levou a mão à boca, incapaz de pronunciar qualquer palavra. Era evidente que a presença daquela pessoa não era apenas inesperada, mas carregava um peso emocional que poderia desmoronar tudo aquilo que a filha acreditava ser verdade. O observador entrou lentamente na cozinha. Seus passos eram firmes, mas havia uma dor silenciosa por trás de cada movimento. Ele se posicionou entre as 2, não como juiz, mas como alguém que finalmente assumia o papel que evitou por anos. A filha respirou fundo, tentando segurar as lágrimas acumuladas,
mas a presença dele a fazia sentir que algo estava prestes a quebrar dentro dela. A mãe enxugou discretamente os olhos e o observador, ao vê-la daquela forma, sentiu a própria respiração falhar. Ele sabia que aquela mulher carregava culpas que não eram suas, medos que não merecia e segredos que só existiam porque ele mesmo nunca teve coragem de falar. O silêncio que se instalou foi tão profundo que os ruídos externos da noite pareciam distantes demais para alcançar aquele ambiente. A filha tentou esboçar uma pergunta, mas a voz falhou antes mesmo que pudesse pronunciar a primeira sílaba. O observador levantou a mão lentamente, pedindo que ela esperasse, não como autoridade, mas como alguém que precisava controlar a própria dor antes de revelar a verdade. Seus olhos estavam cravados nela, carregando uma mistura de amor, arrependimento e uma urgência incontrolável de desfazer tudo que foi construído de forma tão equivocada. Ele respirou fundo e começou a falar. Cada palavra saía pesada, como se arrancada de dentro de uma ferida antiga. Ele explicou que ouviu tudo, cada acusação, cada lamento, cada palavra lançada contra a mãe. Disse que não entrou na conversa antes, porque precisava entender até onde a filha carregava aquela dor. Sua voz baixa, mas firme, atravessava o ambiente com uma sinceridade que parecia tocar diretamente o coração da jovem. Ele então revelou que nada do que ela acreditava ter sido abandono, frieza ou descaso era verdade. Contou que a mãe havia enfrentado batalhas que a filha jamais imaginou. Batalhas que envolviam proteger não apenas a si mesma, mas principalmente a filha, mesmo que isso significasse se despedaçar por dentro. A filha recuou um passo, sentindo o impacto de cada revelação como se cada frase fosse um golpe emocional direto. Ela tentou intervir, tentou negar, tentou defender a narrativa que ela carregou por anos, mas o observador continuou. Ele revelou o evento esquecido, explicou em detalhes como aquela ameaça silenciosa determinou tudo o que veio depois. Explicou que a mãe não tinha escolha. Explicou que o afastamento emocional não foi desamor, mas proteção. Explicou que o silêncio não foi abandono, mas sacrifício. E quando terminou de expor a essência daquela verdade sufocada por tanto tempo, olhou profundamente nos olhos da filha e disse, com clareza absoluta, que ela estava culpando a pessoa errada durante toda a vida. A filha sentiu as pernas enfraquecerem. Suas mãos tremeram quando ela levou uma delas ao peito, tentando conter a dor que crescia de dentro para fora. A mãe chorava silenciosamente, sem coragem de interromper, sem força para confirmar ou negar, apenas permitindo que a verdade finalmente viesse à tona. O observador deu um passo em direção à filha e, com voz trêmula, completou a revelação que mudaria tudo. Ele confessou que foi ele quem insistiu para que a mãe guardasse segredo. Foi ele quem pediu silêncio. Foi ele quem temeu que a verdade causasse ainda mais sofrimento. E, no fundo, foi ele quem deixou que a filha acreditasse em uma mentira que agora destruía o vínculo entre as duas. A filha olhou para ele com olhos marejados, tentando processar o peso das palavras que ouviu. A mãe continuava imóvel, esperando pela reação da filha, como quem segurava a própria vida nas mãos. A revelação estava feita. Nada mudaria o passado, mas tudo estava prestes a mudar no presente. O peso do que nunca foi dito. A revelação ainda pairava no ar como uma névoa densa, preenchendo cada centímetro da cozinha com a sensação inevitável de que algo definitivamente tinha mudado. A filha permanecia imóvel, como se o corpo tivesse desaprendido a reagir diante do choque que acabara de absorver. Seus olhos percorriam lentamente o rosto do observador, buscando falhas, buscando contradições, buscando qualquer coisa que permitisse duvidar daquilo que ele havia acabado de confessar. No entanto, a verdade estava ali, pulsando viva na expressão dele. Era impossível contestar. A mãe, por sua vez, parecia derrotada e aliviada ao mesmo tempo. Era como se o segredo finalmente tivesse encontrado uma porta para sair, mesmo que isso a deixasse completamente exposta diante da filha. A filha tentou formular alguma frase, mas cada tentativa morria antes de alcançar os lábios. Ela sentia uma mistura de raiva, alívio, confusão e tristeza,
emoções que lutavam dentro dela como correntes opostas, tentando arrastá-la para direções diferentes. O observador deu um passo para trás, não por medo, mas para permitir que ela respirasse. Ele sabia que a jovem precisava de espaço para absorver tudo. Sabia também que, embora a verdade tivesse sido revelada, a ferida que se abriu agora precisava ser tratada com cuidado, ou as consequências emocionais seriam devastadoras. A mãe finalmente ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas pelas lágrimas, mas por anos de silêncio acumulado. Ela respirou fundo e chamou a filha pelo nome, com uma suavidade que parecia carregar o peso de uma vida inteira. A filha a olhou com hesitação, como se estivesse diante de uma estranha. A mãe então iniciou suas próprias palavras, palavras que tentou pronunciar tantas vezes no passado, mas que sempre foram sufocadas pelo medo. A voz dela saiu baixa no início, quase frágil, mas ganhou força à medida que avançava naquilo que nunca teve coragem de confessar. Ela contou que, após o evento esquecido, sua maior prioridade passou a ser proteger a filha de todos os jeitos possíveis. Disse que sua única preocupação, dia após dia, era garantir que nada e ninguém pudesse repetir aquela ameaça. Explicou que, na tentativa desesperada de manter a filha segura, passou a agir de forma dura, rígida e muitas vezes silenciosa, acreditando que isso impediria que forças externas voltassem. Ela acreditou, ingenuamente, que distância emocional era sinônimo de proteção. Achou que esconder seus próprios medos impediria que a filha os sentisse também. Porém, ao mesmo tempo, nunca imaginou que essa postura criaria uma barreira tão grande entre as duas. A filha ouvia com atenção, mas o coração parecia se torcer a cada detalhe. Cada frase da mãe era como uma peça nova, encaixando-se em um quebra-cabeça que ela não sabia que existia. Apesar disso, a dor persistia. Ela não conseguia deixar de pensar em todos os momentos em que se sentiu sozinha, em todas as noites em que chorou acreditando que a mãe não se importava. Não conseguia ignorar o fato de que cresceu carregando um peso emocional que moldou sua forma de enxergar o mundo. Saber da verdade ajudava, mas não apagava o sofrimento vivido. E essa contradição emocional se misturava dentro dela como uma tempestade sem direção. A mãe continuou. Contou que muitas vezes quis abrir o jogo, quis falar sobre tudo, mas sempre recuava por medo de quebrar a filha com revelações que acreditava serem grandes demais para ela suportar. Disse que, por inúmeras vezes, escreveu cartas que nunca entregou, ensaiou conversas que nunca aconteceram, preparou frases que morreram antes do primeiro som. E, em cada tentativa frustrada, a culpa aumentava. Ela admitiu que não sabia como ser perfeita, não sabia como ser forte o tempo todo, não sabia como lidar com a responsabilidade de proteger alguém que amava mais do que a própria vida. A figura atrás da porta, agora revelada, permanecia com o olhar baixo. Ele também sentia o peso do que nunca disse. Ele sabia que seu silêncio contribuiu para a dor da filha. Sabia que sua tentativa de preservar a mãe e a jovem acabou criando um abismo entre as duas. Ele reconhecia que sua omissão foi um erro. E isso estava estampado em sua postura, em seu semblante marcado por arrependimento. A filha respirou fundo, fechando os olhos por alguns instantes. O peso do não dito estava finalmente exposto. Todas as camadas geradas por anos de silêncio vinham à tona de uma só vez. Ela abriu os olhos, mas não conseguiu olhar diretamente para a mãe no primeiro instante. O chão parecia mais seguro naquele momento. Ela precisava processar, precisava sentir, precisava entender que sua história tinha sido construída sobre alicerces que nunca conheceu. E agora precisava aprender a reconstruir sua visão sobre a própria vida. A mãe deu um passo em direção à filha, mas parou antes de tocá-la. Era um gesto de cuidado. Ela sabia que não podia forçar a aproximação após revelações tão profundas. Ela apenas disse com voz embargada que tudo o que fez, certo ou errado, foi por amor. E essa foi a frase que finalmente quebrou a resistência da filha. As lágrimas escorreram sem que ela tentasse contê-las, e seu corpo tremia com a intensidade de quem sente, pela primeira vez, o impacto total de uma verdade guardada por anos. A noite ficava ainda mais silenciosa.
como se até o tempo tivesse diminuído o ritmo para acompanhar aquele momento. O peso do que nunca foi dito finalmente encontrava espaço para existir, e nenhuma das 3 pessoas naquele ambiente seria capaz de voltar ao que eram antes daquele instante, quando a verdade machuca mais que o grito. A filha permaneceu parada, como se o mundo ao redor dela tivesse perdido forma por alguns instantes. O chão sob seus pés parecia distante, e a sensação de estar presente naquela cozinha era quase irreal. Era difícil conciliar tudo o que acabara de ouvir com tudo aquilo que acreditou durante anos. A verdade não chegava como um alívio imediato, nem como uma solução para as feridas antigas. Pelo contrário, ela machucava de um jeito ainda mais profundo do que os gritos que ecoavam momentos antes, porque mostrava que a vida inteira tinha sido construída sobre uma interpretação distorcida, moldada por medos que ela nunca soube que existiam. E agora, dentro dessa nova realidade, ela precisava confrontar não apenas a mãe, mas a si mesma. A mãe observava cada mudança sutil no rosto da filha. Observava o modo como ela respirava, o modo como segurava as próprias mãos, o modo como desviava o olhar sempre que tentava encará-la. A dor que via diante de si não era apenas o reflexo do confronto daquela noite. Era a soma de anos de solidão emocional, frustração silenciosa e conclusões equivocadas que se tornaram verdades absolutas dentro da filha. A mãe queria se aproximar, queria abraçá-la, queria reparar de alguma forma a dor que suas escolhas causaram, mas também sabia que a aproximação precoce poderia transformar tudo em uma nova explosão emocional. Era preciso esperar. Era preciso permitir que a filha respirasse. A figura que antes observava atrás da porta continuava ali, mas agora em silêncio absoluto, consciente de que qualquer palavra adicional poderia piorar a situação. Ele sabia que a filha precisava ter tempo para absorver cada fragmento da revelação, para entender que a verdade não veio para acusá-la, mas para libertá-la de algo que nunca deveria ter carregado. Mesmo assim, era impossível não sentir a culpa esmagando seu peito. Ele se perguntava se o silêncio dele valeu a pena, se a intenção de proteger não acabou criando uma dor maior do que aquela que ele tentou evitar. A filha finalmente ergueu o rosto. As lágrimas ainda escorriam, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era raiva, não era desespero. Era um tipo de vulnerabilidade que surge quando alguém percebe que suas certezas mais profundas foram quebradas. Ela olhou primeiro para o observador e perguntou com a voz tão baixa que parecia prestes a desaparecer, por que ele nunca falou nada. A pergunta cortou o ambiente como uma faca. O observador sentiu cada sílaba como um golpe direto, porque não havia resposta que pudesse justificar completamente aquele silêncio. Ele apenas disse que, na época, acreditou que estava fazendo o melhor, mas reconhecia que se enganou profundamente. A filha balançou a cabeça lentamente, tentando conter o tremor dos lábios. Ela não sabia se conseguia perdoar naquele momento. Não sabia sequer se entendia totalmente tudo o que ouviu. Mas sabia que precisava perceber o que aquela verdade significava para sua própria vida. E foi isso que a fez desviar o olhar para a mãe. A mãe, com o coração apertado, sustentou o olhar da filha com uma mistura de coragem e culpa, como se dissesse, sem palavras, que estava pronta para enfrentar qualquer consequência. A filha deu um passo à frente, movida por um impulso que ela mesma não compreendia totalmente. A proximidade permitiu que ela enxergasse detalhes que nunca tinha percebido ou que havia esquecido ao longo dos anos. O cansaço no rosto da mãe, as marcas discretas de noites mal dormidas, a fragilidade oculta sob a força aparente. Ela viu não apenas uma mãe, mas uma mulher que lutou silenciosamente contra o próprio medo e contra forças que a filha jamais poderia imaginar. E foi nesse momento que a dor da verdade se intensificou, porque a filha percebeu com clareza devastadora que feriu profundamente alguém que passou a vida tentando protegê-la. A mãe respirou fundo e tentou falar. Sua voz saiu trêmula no início, mas depois encontrou firmeza. Ela disse que entendia a dor da filha, entendia sua revolta, entendia seu sentimento de abandono,
mas jamais imaginou que o silêncio que acreditou ser proteção se transformaria em ferida. Ela disse que teria suportado qualquer dor física, qualquer dificuldade financeira, qualquer ameaça externa, mas não sabia que o preço de mantê-la segura seria perder a conexão emocional que as unia. Confessou que passou anos desejando uma chance de explicar, mas cada vez que tentava, o medo de piorar a situação a paralisava. A filha sentiu um aperto no peito tão forte que precisou apertar a própria mão para se manter firme. Ela tentou falar, mas a voz não saía. O observador percebeu isso e recuou ainda mais, dando espaço para que as duas pudessem enfrentar aquele momento sem interferências. A filha então deu o segundo passo. Agora estava tão próxima da mãe que conseguia ouvir a respiração trêmula dela. As duas se encaravam como se estivessem vendo uma a outra pela primeira vez, sem os véus do passado, sem as distorções que cegaram as duas por tantos anos. A filha finalmente conseguiu pronunciar algumas palavras, curtas, mas carregadas de um peso emocional quase insuportável. Ela confessou que sempre achou que não era prioridade, que nunca se sentiu suficiente, que acreditava que a mãe não a amava como deveria. Disse que carregou esse pensamento como uma sombra que a acompanhou por toda a vida. E agora, diante daquela verdade revelada, sentia-se perdida, porque não sabia o que fazer com essa nova realidade. A mãe não conteve as lágrimas ao ouvir isso. A dor de saber que a própria filha cresceu, acreditando que não era amada, atravessou seu coração de maneira brutal. Ela ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto da filha com a delicadeza de quem segura algo sagrado. E naquele momento a filha não recuou, não afastou a mão, permitiu o toque, permitiu que a mãe, mesmo após anos de distância, fizesse o gesto que sempre quis fazer. A verdade havia machucado, mais do que qualquer grito, mais do que qualquer acusação, mais do que qualquer silêncio, mas ao mesmo tempo começava a abrir espaço para algo novo, algo que ainda não tinha nome, mas que alimentava a pequena esperança de que aquela noite poderia ser o início de algo completamente diferente. O último silêncio que mudou tudo. A cozinha permanecia mergulhada em uma quietude tão intensa que qualquer pequeno som parecia distante demais para perturbar aquele instante. A verdade havia atravessado a sala como um raio, rasgando tudo o que era sólido, desfazendo crenças, reconstruindo percepções e reorganizando o passado das três pessoas ali presentes. A filha permanecia diante da mãe, com o rosto ainda molhado pelas lágrimas que não paravam de cair, mas agora carregava um olhar diferente, como se algo dentro dela tivesse finalmente se rearrumado depois de anos de tempestade interna. A mãe mantinha a mão no rosto da filha com uma gentileza que quase intimidava, porque era uma delicadeza que a jovem tinha esquecido que existia. A figura que antes observava atrás da porta continuava presente, mas agora em silêncio absoluto, permitindo que aquele momento se desenrolasse sem interrupções. O silêncio que se instalou entre mãe e filha não era o silêncio antigo, aquele que machucava, aquele que criava distância, aquele que se transformava em muros invisíveis entre as duas. Era um silêncio diferente. Era o silêncio que vem depois da verdade, aquele que carrega reflexão, aceitação, reconhecimento e começo. A filha olhou para a mãe com uma fragilidade que parecia se desmanchar a cada segundo. Ao mesmo tempo, havia ali uma força nova, ainda tímida, mas real. Uma força que nascia da sensação repentina de ver, entender e sentir algo que ela nunca tinha compreendido por completo. A mãe, mesmo com o coração apertado e a voz embargada, respirou fundo e disse que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Admitiu que suas escolhas foram movidas pelo medo, mas reconheceu que o medo nunca foi uma justificativa suficiente para o vazio que a filha sentiu durante tantos anos. Foi uma confissão dolorosa, mas necessária. Ela pediu perdão, não com palavras vazias, não com dramatização excessiva, mas com sinceridade absoluta, daquele tipo que só pode ser dito quando alguém já passou por toda a dor possível e, finalmente, encontrou coragem para encarar os próprios erros. A filha ouviu cada palavra com a alma aberta.
A confissão da mãe não apagava o sofrimento que viveu, não reconstruía automaticamente todos os anos perdidos, mas criava uma ponte nova entre as duas, uma ponte construída com vulnerabilidade, verdade e coragem emocional. A filha enxugou as próprias lágrimas com a parte de trás da mão e respirou profundamente, como se estivesse tentando reorganizar o próprio coração. Ela não respondeu imediatamente. Precisava de tempo para que a dor e a verdade se encontrassem dentro dela. Mas seu silêncio não era rejeição. Era o silêncio de quem está sentindo, de quem está entendendo e de quem está começando aos poucos a se permitir. A figura que antes tinha permanecido atrás da porta finalmente se aproximou mais um pouco, ainda respeitando o espaço das duas. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas poderia assumir o peso que carregava. Ele disse que também precisava pedir perdão, porque sua omissão contribuiu para que a filha vivesse uma vida inteira, acreditando em algo que nunca foi real. Ele explicou que acreditou estar protegendo, mas entendeu tarde demais que proteger com silêncio pode ser tão destrutivo quanto expor uma verdade dura demais. Sua voz falhava e era evidente que a culpa que carregava o consumia por dentro. A mãe colocou a mão no ombro dessa figura, não para interromper, mas para mostrar que, apesar dos erros, a intenção dele nunca foi de causar dor. A filha observou essa cena sem saber ao certo o que sentir. Era muito para processar, mas também era o suficiente para que ela entendesse que aquelas duas pessoas, apesar de todas as falhas, tinham tentado protegê-la do mundo de maneiras diferentes. E essa compreensão, lenta e dolorosa, começava a abrir espaço para algo novo em seu coração. A filha se afastou um passo, não por rejeição, mas porque precisava respirar sozinha, precisava se ouvir, precisava sentir tudo aquilo que se misturava dentro dela. Ela caminhou até a janela da cozinha e observou a noite lá fora. As luzes da rua pareciam mais distantes do que o normal, e a escuridão era mais profunda. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo daquela escuridão. Sentia que fazia parte de algo maior, algo que começava ali, naquela cozinha, naquele instante em que a verdade finalmente encontrou seu caminho. A mãe se aproximou devagar, parando a poucos passos da filha. Ela não disse nada, apenas ficou ali, presente. Esse simples gesto carregava um significado enorme. Era a primeira vez em muitos anos que a presença dela não parecia uma ameaça, não parecia controle, não parecia distância. Parecia apenas amor. E a filha, sentindo essa presença atrás de si, deixou escapar uma lágrima nova. Não de dor, mas de libertação. A filha finalmente se virou. O olhar que lançou para a mãe não era de desculpas imediatas, nem de perdão completo, mas era o olhar de quem reconhece a humanidade da outra. De quem reconhece que a mãe não era uma figura fria, mas uma mulher que lutou com o que tinha, do jeito que podia. E esse reconhecimento, mesmo sem palavras, transformou tudo ao redor delas. A figura que antes observava silenciosamente entendeu que aquele era o momento em que ele precisava se retirar para permitir que mãe e filha reconstruíssem sozinhas aquilo que o silêncio destruiu. Ele deu alguns passos para trás, deslizou para o corredor e desapareceu na penumbra, deixando ali, naquela cozinha, duas mulheres que finalmente tinham espaço para recomeçar. A filha, então, deu o primeiro passo em direção à mãe. Um passo tímido, mas firme. Um passo que representava tudo o que havia sido quebrado e tudo o que ainda poderia ser reconstruído. A mãe abriu os braços, não completamente, mas o suficiente para que a filha entendesse que não precisava mais enfrentar a vida sozinha. A filha hesitou por um segundo. Depois encostou a cabeça no peito da mãe. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. Aquele último silêncio, o silêncio que veio depois da verdade, era o silêncio que mudou tudo. E naquela noite, naquela casa marcada por lembranças antigas, o amor encontrou um caminho novo para existir.